Amigos queridos, envolvidos na suave melodia da música, neste ambiente espiritual, preparado para nos receber, imantado das vibrações do bem e da verdade, convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento a Jesus, nosso amado Mestre, buscando fazer vibrar em nós os sentimentos mais purificados, para que a nossa sintonia no bem se expanda e os nossos sentimentos conduzam-nos às vibrações sublimes, onde receberemos as bênçãos infinitas do amor de Deus em favor de todos nós. Ampara-nos nesta hora, Senhor, socorre a nossa pequenez e dá que em Seu nome possamos estar mergulhados neste manancial de amor que o Seu Evangelho traz para toda a humanidade. Assim, amigos queridos, agradecidos pela presença dos benfeitores espirituais que nos regem nesta manhã, iniciamos as reflexões do Evangelho. Obrigada, Senhor Jesus, obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Bem-aventurados os misericordiosos. Como temos dito, nós escolhemos esse capítulo não pelo capítulo em si, mas pelo tema da misericórdia, porque é uma virtude de tão alta expressão, mas se ela consta no Evangelho, ela é passível de ser vivida por nós. Porque o Evangelho que Jesus nos deixou, ele é proporcional ao nosso tempo evolutivo. É a forma como Jesus trouxe para nós as leis de Deus, na proporção dos espíritos que estamos aqui na Terra nesse estágio evolutivo. Então, os valores, as virtudes, os sentimentos que o Evangelho traz, eles são passíveis, são possíveis de serem construídos em nós, mas existe uma escala de sentimentos para nós chegarmos na magnitude da misericórdia, que é o despertar da nossa sensibilidade para a dor do outro. E então entraremos no patamar da compaixão, e o espírito que traz profundas construções de compaixão, ele vai resvalando no valor da piedade, e assim sucessivamente até chegarmos na misericórdia. E Emmanuel, sempre que faz referência à misericórdia, faz a misericórdia do Pai, a misericórdia de Deus para conosco. E essa misericórdia, diz o Evangelho, é o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O espírito compassivo, misericordioso, é um espírito que não se perturba com o mal do outro. Ao contrário, ele socorre o mal que vem do outro. E nós somos suscetíveis ao mal do outro e nos desequilibramos todas as vezes que alguém tenha uma postura ou uma vibração contrária ao nosso pensamento. Então a misericórdia vai no sentido diametralmente oposto disso. O espírito que tem compaixão da nossa pequenez não se importa com as nossas iniquidades. Ele socorre, ele ampara e não se perturba. Quando falamos de compaixão, nós estamos falando daqueles espíritos que já expandem os seus sentimentos num grau ponto, que são capazes de sentir a dor do outro em si sem se desequilibrar. Porque entrar na sintonia da dor do outro nos desequilibra a maioria das vezes. Isso não é compaixão, isso é similitude fluídica. Eu entrei na patologia do outro, eu sinto tudo que o outro está sentindo, mas estou igualmente desequilibrado.
E são similitudes, vetores atrativos. É diferente de um espírito equilibrado nos sentimentos, né, que sente realmente o que estamos sentindo e nos socorre, sem se desequilibrar. Então, essa é uma diferença muito grande. Mas o mais importante que nós temos falado esses dias sobre o que nos impede de vivermos estes sentimentos superiores. O que nos impede é a indiferença, né? Sermos indiferentes. Nesses 3 últimos dias, nós temos falado que a indiferença é um estado de torpor da consciência, um estado de sono consciencial, é um estado de ensimesmamento. O espírito fica tão voltado para si, tão somente para si, que é um núcleo do egoísmo, né? Fica tão voltado para si que ele não sente, não percebe, não vê a necessidade daqueles que lhe são próximos, mesmo que às vezes morem no mesmo contexto familiar. Então nós falamos, quando Jesus vem acordar Lázaro da catalepsia, ele veio acordar o espírito consciencialmente, porque estava no estado letárgico da indiferença. E então Emmanuel fala que Jesus acordou Lázaro do sepulcro da indiferença. E conclui para nós que, será que no século XXI Jesus tem acordado Lázaro, por certo? Por certo, porque somos esses espíritos entorpecidos no ensimesmamento, gerando a frieza da indiferença. E depois que falamos de Lázaro, trouxemos uma lição de Emmanuel, que é acordar e erguer-se. Acorda tu que dormes. Que sono é esse? Falamos sobre esse sono, que é o sono que faz com que a massa amorfa caminhe sem questionamento. Isso também é uma indiferença. Você caminhar como todos fazem, sem sentir as nuances de cada um em cada relacionamento, é uma indiferença, que é o maior impeditivo da compaixão e da piedade. Então, nós trouxemos do Fonte Viva ainda a mesma questão sobre acordar e ajudar, a lição 143, acorda e ajuda. Porque Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse os cadáveres, o cuidado de enterrar os cadáveres, quando disse, segue-me, deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Ele não estava falando de funeral. Ele não estava falando de enterrar. Ele estava falando, segue-me. E sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Como nós falamos ontem e anteontem, tem muitos vivos encarnados, porém mortos. E tem muitos mortos desencarnados, vivíssimos. Então, nós somos vivos mortos ou mortos vivos? Precisamos questionar. Há muita diferença entre o cadáver que é sem vida, enquanto que o morto é alguém que se ausenta da vida pela indiferença, pelo isolamento, pela frieza dos sentimentos. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer, vivos, mas estão totalmente alienados. Quem são esses espíritos? Diz Emmanuel, trânsfugas da evolução, cerram-se entre as paredes da própria mente,
enclausurados no seu próprio campo mental. Amigos, esse grau de clausura nas paredes da própria mente pode chegar a um ponto em que o espírito fica no monoideísmo e vai desconfigurando o seu perispírito. Pode chegar nesse grau. Agora, quantas pessoas na Terra estão na indiferença? Eles cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Então, são as escolhas do isolamento e da indiferença. Ora, o espírito indiferente, que não está para servir, que não está para a compaixão, que não está para a piedade, não está para a caridade e não está para o amor. E sabendo que sem a caridade não há evolução, não há progresso, e sem o amor nós não chegaremos aonde é a destinação do espírito, então há naquele momento, para esses nossos irmãos, um estado, vamos dizer, torporoso da consciência na indiferença. Então, vivos, mortos. Mortos. No automatismo das suas funções, sem vida. Conhecem pessoas assim? Sem vida. Mergulham-se em sepulcros de ouro, é uma forma de indiferença. Mergulham em sepulcros de vício, de amargura e ilusão. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões. Vocês estão entendendo a linguagem figurada de Emmanuel, né? Esses túmulos é a casa mental, porque cerram-se em paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo, nos sepulcros de ouro. A mente está enclausurada, é a mente que é o sepulcro. Vício, amargura e ilusão. Se muito ricos, ficam emparedados nos cifrões. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grandes sombras. Se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral e se fixam, porque aqui Emmanuel quer dizer, a fixação da ideia é paralisante. É paralisante. E nós funcionamos, mas não temos o sentimento construído, porque para que o sentimento seja construído, demanda relacionamentos que nos despertam, que nos desafiam, que nos desacomodam. É assim que nasce o sentimento. Não nasce da contemplação, não nasce da cantoria de hinos. Como ontem nós falamos, quando Emmanuel disse, chega um dia que despertam para os louvores, mas isto não basta. E isto não é suficiente. Então, o que é necessário, se isso não é suficiente? Que o nosso acordar seja um estado de prontidão para viver a vida como espírito, criando sentimentos nos relacionamentos desafiadores. Então, aprende a participar da luta coletiva. Há pessoas que estão num estágio, é bem interessante, né? A gente que lida com tanta gente, entender isso. Há pessoas que trazem alguma dificuldade grande em despertar e ficam nesse estado de clausura, da indiferença e, portanto, os sentimentos nobres não se expressam. Não tendo sentimentos nobres, a pessoa não sabe escolher o que viver. Não sabe escolher o que viver. E ela precisa estar inserida em contextos coletivos para que o coletivo a conduza. E isso é um bem. Sozinha, ela não daria conta de si mesma. Então, o contexto coletivo, seja o grupo familiar, seja o grupo de convivência, seja o grupo dos amigos do trabalho profissional, ela precisa ser movida pela força do grupo, enquanto ela não tem força para escolher o que é o bem para ela.
E isso é salutar, por isso muitas vezes temos em família pessoas muito dependentes, porque essa dependência é uma forma de caminhar grupal, porque não tem sentimentos nobres para gerenciar as suas escolhas. Emmanuel convida-nos: sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Sai de ti. Esse é o imperativo, de Jesus quando disse: acorda, tu que dormes. Sai de ti. Ajuda o próximo, o vizinho, aqueles que conosco convivem. Desperta e vive com todos, por todos e para todos. Que é muito importante a vivência grupal, Despertar e viver com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. A criança, desde pequenina, precisa despertar para isso. Nosso processo de evangelização da criança começa dela compreender a necessidade que ela tem de tudo e de todos para valorizar o que ela tem, o que ela recebe, do que ela necessita. Então, é muito importante a criança entender de onde vêm as coisas, quantos trabalham para ter aquele leite na sua mesa. Então, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros pelo muito que os outros fazem por nós. Recordemos desse modo o ensinamento do Cristo. Se encontrares algum cadáver e dá-lhe a bênção da sepultura na relação das tuas obras de caridade, mas em se tratando da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Não é a bênção daquele que está transitando para o mundo espiritual, mas é não transitarmos na vida como mortos vivos. Vamos refletir. Irmãos, sempre é para nós mesmos que temos que olhar. Porque é impressionante quantas vezes na nossa vida nós não estamos aonde deveríamos estar. O corpo está, mas nós fugimos dali. E estamos fazendo outras coisas em outros lugares com a nossa mente. E às vezes num estado de letargia, porque nós também adormecemos no corpo e saímos. Então, esse estado que a Célia trouxe para nós de adormecimento é muito grave. E nós necessitamos mesmo de refletir sobre isso. E, portanto, trouxemos um texto de André Luiz, do livro Apostila da Vida, intitulada Despertamento, em que ele diz assim: busquemos assim, meus amigos, ouvir a palavra daqueles que nos antecederam na ascensão da vida superior. Mas antes disso, comuniquemo-nos com os mortos da terra, adensando a assembleia de ouvintes à frente da mensagem de vida imortal. Acordemos com o nosso exemplo e com a nossa fé
os que adormecem na jornada e aguardam o coração rígido ou indiferente. Olha que magnífico esse pensamento de André Luiz. Olha que magnífico, porque nós devemos sim buscar os desencarnados que norteiam a nossa vida, que trazem mensagens extraordinárias, excepcionais, e que precisamos de verdade buscar os que dormem, aqueles que estão enterrados nos corpos, indiferentes às situações da vida, mergulhados numa atmosfera que não é coerente com o estado que nós nos encontramos. Porque todos nós deveríamos estar vivos, todos nós, aproveitando a existência, aproveitando os momentos que a vida nos traz para acrescentar em nosso íntimo aquilo que viemos desenvolver. E quando estamos adormecidos, isso é impossível. Por isso, esses espíritos tão à frente do nosso tempo nos trazem esse alerta, que nós possamos realmente despertar. Então ele continua: levantemos aqueles que transformam a existência em cemitérios de impossibilidades ante o sofrimento do próximo. Vamos entender isso, né? Eu achei assim muito reflexivo o que a Célia trouxe para nós na sua primeira fala hoje, em que ela diz assim: o espírito que tem misericórdia, ele não se incomoda com a loucura do outro. Ele não se desequilibra com o estado de dificuldade que o outro está. É muito importante para nós entendermos isso, porque quando nós ficamos incomodados com fulano, ciclano, beltrano e tal, e tal, e tal, o que será que isso quer dizer para nós? Talvez estejamos dormindo e não estamos querendo ser incomodados. Pensa aquele momento que nós estamos na cama, que o sono ainda não terminou e que alguém nos chama ou exige de nós alguma coisa e nós ficamos profundamente incomodados porque ainda queremos permanecer dormindo e damos mal respostas. O que significa isso? O espírito que dorme, porque eu não quero que ninguém me incomode. Eu não quero ouvir nada que não seja agradável e permanecer no sono letárgico que talvez eu sempre estive. Porque quando o espírito está vivo, ele está pronto para os desafios. Quando ele está vivo, vivificado, tudo que acontece é visto como uma oportunidade de progresso. Então é uma questão realmente de profunda reflexão para nós. E ele continua: levantemos aqueles
que transformam a existência em cemitério, quando ele diz isso, né? Vamos lá, vamos buscar esses irmãos que estão enterrados dentro de si mesmo, porque eles estão enregelados. Eles estão enregelando os seus melhores sentimentos no egoísmo esterilizante. É isso que está sendo feito. O espírito tem tal nível de egoísmo que ele está paralisado nas suas dificuldades. E é necessário que nós nos aproximemos, busquemos esses espíritos, oferecemos para eles algo que eles não possuem. Porque, com certeza, eles sabiam que iam nos encontrar no caminho, que seríamos estímulos para eles. E o estímulo é algo de todo dia, de toda hora. E ele continua: os que converteram os bens do mundo em adornos frios e inúteis também dormem. Porque quantas pessoas estão com o pensamento fixo naquilo que tem, naquilo que possui e não naquilo que é. E ficam presos, amarrados nesses adornos totalmente inúteis, que estabelecem na sua intimidade um profundo vazio. Então, qualquer nível de apego é algo de profundo sofrimento. E ele ainda continua: atentemo-nos para aqueles que transformaram o jardim em que respiram num túmulo florido. Amigos, essa frase ela é muito importante, porque contemplar é algo magnífico. Os animais não sabem contemplar, porque o estado de contemplação ele exige uma mente que pensa, que sente, que raciocina, que identifica o belo, que conhece a estética. Então, contemplar as estrelas, contemplar um jardim, uma poesia, uma música, entrar num estado de contemplação é algo muito enriquecedor, desde que estejamos despertos. Porque a contemplação, num estado de dormência do pensamento, é isso que ele está trazendo para nós. É um túmulo. É algo morto, que não nos vivifica. Então, irmãos, para nós irmos encerrando, André Luiz diz assim: os que fizeram da oportunidade de viver auxiliando os semelhantes num cadafalso de ouro a que se acolhem, receando o alheio infortúnio. Porque há mais morte no caminho humano que no próprio sepulcro. Olha essa frase: há mais morte no caminho humano do que no próprio sepulcro, para onde vos dirigis, procurando a revelação da verdade. Então, vamos nos perguntar, nesse momento de prece, de oração, de conexão com os amigos espirituais, o quanto nós estamos despertos. Entendemos, estendamos braços vivos e corações ardentes aos nossos irmãos anestesiados no leito da improdutividade suntuosa,
ou no altar efêmero de fantasias prerrogativas, de fantasiosas prerrogativas. Irmãos, olha a grandeza dessa reflexão. Olha a importância de nós realmente sairmos desse estado de coisa para irmos de encontro com uma vida operosa, uma vida repleta de vida, vida com vida, vida com esperança, vida com movimento, vida aceitando os desafios, vida produtiva. Isso é realmente o que nós precisamos pensar diariamente. A terra espera por nós. Trabalhemos acordando os nossos irmãos do cotidiano na renovação substancial de tudo e de todos para o infinito bem, porque a própria natureza é luz triunfante e todos somos herdeiros da vida universal. Então, esses momentos de reflexão, eles são fundamentais para nós. Fundamentais porque sem eles corremos o risco de nascer sem ter nascido e de morrer sem ter vivido. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, divino amigo, que nos ensinou sobre a vida eterna. Nós nos encontramos aqui, desejosos de te sentir a presença, Mestre, de nos fazermos espíritos lúcidos, dispostos ao bem e à verdade. Mil vezes obrigado, Senhor, pela sua presença, pelo seu amor. Obrigado, Mestre, porque nos encontramos em seu nome. Estamos necessitados de amparo, de luz, que nós nesse dia, Mestre, possamos nos entregar às tarefas nobres. Possamos, Mestre, nos envolver em vibrações generosas que o Senhor emana para toda a terra. Que nesse momento, os bons espíritos que estão por nós, que nos socorrem, que nos envolve em vibrações de equilíbrio e paz, que nós possamos aproveitar esses momentos gloriosos da nossa vida para nos mantermos despertos, realizando todo o bem. Mil vezes obrigado, Senhor, pela sua presença. Socorre nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, a fim de que eles experimentem o que sentimos nesta hora, para que os nossos corações possam florescer. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja.